Existem pessoas que elas, mesmo quando estão sozinhas, têm a sensação de que estão sendo observadas. Já te ocorreu isso? Não tem ninguém em casa e você fica sozinho, mas você olha para um lado, olha para o outro, você tem receio de se deslocar de uma parte da casa para outra, entrar num quarto que está escuro, que a luz está apagada. Você tem a sensação de que tem algo ali te esperando. Você sabe que há pessoas que elas não têm paz nem para dormir. Tem gente que nem sequer consegue apagar a luz. O normal é que a gente queira o escuro para poder dormir melhor, né? Porque a luz, por questões naturais, ela desperta o sono, ela tira a pessoa do sono. Mas tem gente que, por causa do medo, do terror noturno, do pavor, tem gente que não consegue apagar as luzes para dormir. Porque se faz isso, a pessoa começa a ver vultos, ouvir vozes, tem a sensação de que algo está ali. E isso realmente não é só medo, não é que o medo faz a pessoa ver. Tem gente que diz assim, o medo faz a pessoa ver muita coisa. Pode até ser. Mas o mal existe. As forças espirituais do mal existem. E quando se encostam numa pessoa, então dão seus sinais, né? Passam a manifestar de alguma maneira sinais que mostram, que apontam que a pessoa tem um problema de ordem espiritual. E tem gente que até fala assim, a minha casa é mal assombrada, a casa que eu moro é mal assombrada. Não, não é a casa. Você que está sendo uma pessoa mal assombrada. Porque o problema não está em paredes, não está no lugar. O problema se instala na vida das pessoas. Eu vou falar aqui com a dona Patrícia, ex-sensitiva, que está conosco direto do Rio de Janeiro por videochamada. Tudo bem? Me ouve bem, dona Patrícia? Ouço sim, bispo, perfeitamente. Muita gente tem dificuldade para entender o que é casa no mundo espiritual, né? Porque tem gente que pensa que casa é aquilo, uma construção com tijolos, enfim, com paredes, e o mundo espiritual não enxerga isso. Não tem nenhuma parede que venha impedir, por exemplo, a entrada do mal, um portão, uma grade, um sistema de câmeras. Casa no mundo espiritual é o corpo do ser humano. Os espíritos do mal, eles veem como casa o ser humano. Então, quando na verdade dentro de uma casa tem alguém que costuma ver isso, ouvir aquilo, enfim, ver vultos, ouvir vozes, o problema não está na casa, o problema está com aquela pessoa. O que ela vê, na verdade, já é o que está acompanhando ela, né? Sim, bispo, porque a pessoa que tem a baixa espiritualidade, ela é uma pessoa sensitiva ao mundo espiritual, né? Porque tem o corpo aberto, ela é vazia das coisas de Deus e cheia de si mesma e das coisas do mundo, ela tem uma baixa espiritualidade. Então, ela está propícia a ter, sim, essa perseguição aí espiritual. Por exemplo, por onde ela passa, existem lugares carregados, porque ali foram despachados, né? Assentados, foi colocado algum ritual, algum trabalho maligno e oferecido a um determinado espírito que ficou ali naquele local. Mas por que fica naquele local? Porque fica esperando justamente corpos para poder adentrar nesses corpos. Então, seja por maldição hereditária, porque veio de um antepassado, seja porque essa pessoa com o corpo aberto passou por esse local onde foi materializada a fé de alguém, invocado um determinado espírito, seja porque essa pessoa foi demandada, foi vítima, né, de uma obra, então esse espírito ele busca acompanhar a vida da pessoa, ele começa a rastrear, é o rastreador da vida daquela pessoa. Então, a pessoa ela está dentro de casa, muitas vezes ela está sendo aterrorizada, mas não é porque o espírito está simplesmente na casa, é porque ele fica igual como um drive-thru, entrando e saindo no corpo da pessoa. Aliás, é um dos primeiros passos, né? É a dominação, a pessoa, o mal, ele começa a dominar a pessoa, né? Entrando e saindo do corpo dela, já dando sinais de manifestação. Ele entra de várias formas, através dos pensamentos, dos sentimentos, e vai atuando na vida da pessoa, até se revelar de verdade, conseguir uma revelação
para que aquela pessoa saiba que é ele e e ela possa assumi-lo de uma vez e assumir o mundo espiritual. Que ele possa ter acesso à casa, ele tem que ter acesso à pessoa. Imagine uma pessoa que tem o Espírito de Deus e vai morar numa casa em que outra via uma série de coisas lá. Essa que tem o Espírito de Deus, o Espírito da luz, passa a morar na casa e não vê nada. Ela tem paz, ela dorme tranquilamente. Por quê? Porque o ambiente reflete o que está dentro dela. Agora, quando há um mal com a pessoa, é óbvio que, tendo acesso à pessoa, ele vai ter acesso a tudo que é da pessoa também. Nós estamos terminando o mês de agosto, conhecido por muitos como o mês do desgosto. Nessa sexta-feira, que é a última, será a última sexta-feira do mês de agosto, nós vamos determinar que seja o dia do fim do seu desgosto. Se você tem vivido uma vida de desgosto, desgosto com a família, de desgosto com a sua vida amorosa, sabe, desgosto na saúde, desgosto nas finanças, tudo para você tem dado errado, de tal maneira que você não tem mais prazer de viver. Saiba que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. E você pode se libertar dos espíritos do desgosto, porque existem forças espirituais do mal que trabalham para fazer com que o ser humano tenha uma vida desgostosa. Quando a pessoa tem uma vida de desgosto, ela vive por viver, ela não tem prazer de viver, ela não tem paz. E se é o seu caso, se você quer ficar livre do espírito de desgosto, nessa sexta-feira nós vamos estar combatendo esse espírito em mais uma sexta-feira de libertação ou de amarração do mal. Nós vamos fazer mais uma sexta-feira da amarração do mal. Inclusive as pessoas que têm esse papel em forma de corrente, não esqueça de trazê-lo nessa sexta-feira. Se você não tem, vai receber na hora. Porque durante a oração que nós vamos estar fazendo, as pessoas vão segurar essa corrente de papel na mão e terão por escrito aqui qual é o problema que elas reconhecem que é sobrenatural e que querem combater. E vai ser a sexta-feira do fim do desgosto. Aqui no Templo de Salomão, por exemplo, teremos 5 horários de reuniões nessa sexta-feira. 7 da manhã, 10, meio-dia, 15 e também às 20 horas. Nós vamos estar juntos pessoalmente em 2 desses horários, ao meio-dia e também às 8 da noite. Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás. Templo de Salomão, casa de oração para todos os povos. Desgosto é quando a vida perde o sabor. Há quem tenha perdido tudo, e há quem ainda tem tudo, mas perdeu o gosto de viver. Foi assim com os homens que se juntaram ao rei Davi. Endividados e vivendo em profundo desgosto, mas por crerem que Deus estava com Davi, se uniram a ele. E por essa fé, o desgosto teve fim. Hoje, muitos vivem o mesmo desgosto. No casamento, na família, na saúde, nas finanças. É como se tudo estivesse escapando das mãos. Mas a mesma fé que mudou a história dos valentes pode colocar um ponto final nessa situação. Nesta sexta-feira, 29 de agosto, o dia do fim do desgosto, na continuação das 13 sextas-feiras da amarração do mal. Às 7 horas, 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. Ao meio-dia, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E nessa sexta-feira, você pode estar conosco e buscar isso. Mais uma sexta-feira da amarração do mal aqui no Templo de Salomão, como na Universal lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu quero me despedir agora da dona Patrícia e lembrar que quem está agora no Rio de Janeiro pode encontrar a mesma ajuda no solo sagrado. Exatamente, bispo. Na antiga Avenida Suburbana, 4242,
às 7 horas, às 10 horas, ao meio-dia, às 15 e às 19h30. E essa pessoa que quer e precisa é o nosso convidado especial. Dona Patrícia, obrigado. Deus abençoe muito mais. Até a próxima. Amém, bispo? Nós que agradecemos.